Onde investir em 2022? No programa anterior, você conheceu algumas oportunidades de aplicações com taxas de juros em que você ganha mais do que a poupança, bem mais do que a poupança, está na aplicação conservadora e também tem isenção de imposto de renda. A gente falou bastante sobre renda fixa e as oportunidades para 2022. E falamos um pouquinho sobre o mercado de ações. Hoje é o contrário. Hoje nós vamos falar sobre ações. Quais são as ações para comprar e você vai ganhar dinheiro em 2022? Ou tem oportunidade, chances de ganhar dinheiro? O mercado de ações tem risco, mas a gente vai falar sobre tudo isso aqui, agora. Eu sou a Mara Luque, você está no canal My News e este é o My News Invest Especial, onde investir em 2022. André, roda a vinheta para eu apresentar meus convidados. Rafael Figueiredo e Roberto Mota, muito obrigada por terem aceitado o convite aqui do My News. E eu tenho uma pergunta muito fácil para começar essa conversa. O que eu compro e o que eu vendo para 2022? Ô, Mara, se essa pergunta é fácil, então vai vir muita coisa difícil por aí pela frente. Tudo bem? Olá, Roberto. Muito legal estar aqui com vocês. Olha, as oportunidades estão boas, assim. Temos várias oportunidades. Eu diria assim, que antes da gente chegar no fato de olhar a oportunidade, a gente tem que ajustar um pouco as expectativas, porque e aí as oportunidades elas acabam ficando fáceis. Então, fica tranquilo, não vou enrolar, não. Eu vou dizer quais oportunidades são. Mas a primeira coisa é que você precisa de uma coisa que a gente fala muito aqui, que é ajustar o tamanho de posição em relação às expectativas. O que é isso na prática, né? É você entender que o ano que vem, certamente, né, vai ser um ano de muitos vai e vem de mercado, de o que a gente chama de volatilidade, onde a percepção do mercado vai sempre refletir pequenas coisas e isso vai mudar a direção do mercado ao longo do tempo. Mas movimentos de curto prazo, eu não imagino que mude de maneira estrutural, né? A gente teve já nas experiências passadas, nas duas últimas eleições majoritárias, né, diversos componentes para ter o kit eleição, o kit estatal, o kit privatização. O próprio mercado vai criando nomes, né, a mercê conforme for se aproximando das eleições. Então, assim, o mercado ficou barato. Essa é uma verdade. Se a gente pegar um múltiplo chamado preço sobre lucro, que é quando a gente faz essa comparação do preço de mercado e a expectativa de lucro que tem à frente, ela já foi para um nível mais baixo desde 2011. Então, de fato, a gente teve um ajuste fortíssimo de expectativa por conta da aceleração da inflação e, consequentemente, das taxas de juros, e isso faz com que o valor das companhias fique um pouquinho mais amassado. Por isso que a gente tem essa... Mas, Rafael, olha só, eu queria chamar você também, Roberto, para essa conversa do seguinte, eu lembro de 2018. Eu lembro de 2000, a expectativa para as eleições, que haveria um choque liberal. Eu ouvi isso várias vezes, mas teve um evento especificamente que eu ouvi de um grande economista, muito reconhecida e tal, eu estava fazendo um evento junto com ele falou assim, olha, nós vamos viver o período mais próspero desse país, porque haverá um choque liberal com a equipe do ministro Guedes e nós temos o ministro Moro que vai garantir esse arcabouço de não corrupção. E aí, deu no que deu. Bom, Mara, Mara, desculpa, Rafael. Vai lá, Paulo. Eu acho que... Roberto. Não, que nada. Bom, acho que você, Mara, você tocou num ponto crucial, tá? A expectativa que a gente tinha ali na virada, poxa, finalmente o Brasil agora vai ter uma economia liberal, vamos privatizar, vamos diminuir o tamanho do Estado, vamos ser liberal na economia e conservador nos costumes. A sociedade brasileira estava, apesar de muito polarizada, tinha um establishment apoiando, criou-se uma expectativa espetacular. Não é à toa que, se a gente olhar a performance dos ativos de risco brasileiros
antes da Covid-19, no início de 2020, tá, era melhor do que as performances dos ativos internacionais. Tá? O Brasil estava com cara que ia ser a bola da vez. Em 2019, a gente tinha aprovado a reforma da Previdência, as coisas estavam andando. Aí, simplesmente, veio a Covid-19 e mudou completamente o ângulo de approach do nosso governo. Obviamente, naquela situação, a gente não tinha como negar, tinha que apoiar a sociedade brasileira. A sociedade brasileira é uma sociedade muito carente. O que a gente fez grande, a gente fez muito, a gente foi muito ousado. A gente foi o país emergente que mais gastou dinheiro para apoiar essa situação, e acabou a gente tendo que pagar, agora, esse ano, está pagando pouco a conta do que a gente fez em 2020. Mas Roberto, mesmo eu lembro que no primeiro trimestre do governo Bolsonaro houve uma euforia muito forte na Bolsa. Aí depois o mercado começou a entregar porque a reforma demorou, o presidente não estava ali muito convicto da reforma, o mercado começou a ver que quem tinha caneta era o presidente, que o ministro, enfim, tinha esse DNA liberal, mas o presidente, enfim, não estava tão convicto disso. Aí eu lembro que o mercado deu uma derretida, depois o mercado volta de novo, mas aí tem a aprovação da reforma da Previdência, o mercado ganha um novo impulso. Quer dizer, não foi aquele correr para o abraço que estava sendo imaginado mesmo antes da pandemia. É verdade, Mara, ainda bem que você me corrigiu um pouco, acho que eu acabei já pulando a etapa do primeiro... É que a gente esquece, as coisas ruins a gente esquece. Menos a Mara. Não, o jornalista que esquece. Essa, eu vou te confessar, Mara, que você me pegou, já me constrangeu, né? Já fez eu perder minha confiança. Não, se você perder sua confiança, já era. Você, Rafael, que conhece tanto esse mercado, né? Teve um fator muito importante nessa transição, que realmente o mercado entregou um pouco, né, nessa fase, que foi uma adaptação até então, né, o super-ministro, né, o ministro da Economia, aquela ideia de super-ministério, né? Do posto Ipiranga, e teve uma adaptação dele, não com as questões ligadas a reformas, porque isso era a pauta dele desde sempre das eleições, mas em relação ao Congresso Nacional, porque muita coisa ele teve que fazer política, e ele penou um pouco, ele tomou umas portadas na cara nesse período, e foi aí que o mercado começou a questionar a forma como ele poderia fazer, né? Não como ele faria, porque ele já tinha dito nas eleições, mas a forma. E aí sim, foi exatamente nesse momento em que o mercado que eu me lembro bem, porque a gente estava muito posicionado aqui em companhias, principalmente de energia elétrica, por conta da privatização. E aí se falava muito Eletrobras, se falava muito em Correios, até mesmo Petrobras. Inclusive, até semana passada, ele também voltou a repetir esse discurso. Mas a gente sabe que o entrave político para debater isso com o Congresso Nacional que foi mais complicado, né? E a gente aprendeu com isso. E responde um pouco a sua pergunta, Mara. O governo começou de um jeito, o Roberto falou muito bem, né? A gente teve uma fase de pandemia que acho que pegou o mundo inteiro, não é diferente daqui, e que teve que mudar a dinâmica de política econômica, mas teria aí uma readequação de política econômica, porque o Centrão passou ali a ter Rafael, não só o Centrão e o presidente. O presidente, ele em vários momentos, ele deixou de apoiar o ministro, e o ministro acabou, inclusive, se mudando. Mas, enfim, presidente, na prática, a gente viu que ia ser liberal pero não mútil, né? Não foi. Havia a caneta está na mão do presidente, ele é o presidente do país, enfim, afinal de contas, é o que ele determina. Mas olha só, Roberto, a gente, antes de começar aqui nos bastidores, você estava falando que esse ano de 2022, diferentemente de anos anteriores, de vésperas de eleição, a gente entra sem uma perspectiva muito clara de quem é o governo e como é que vem esse governo, qual vai ser a política econômica do governo. Enfim, eu acho que o único candidato que já apresentou alguma coisa econômica foi o Ciro. O restante você ainda não tem. Você tem o Lula, que está nas frente das pesquisas, ali disparado, e que a gente sabe o que ele fez, mas não sabe se ele vai reafirmar esse compromisso, se mudou alguma coisa. Enfim,
e ele pega o país de uma forma diferente do que herdou do Fernando Henrique. Ele herdou o país do Fernando Henrique de uma forma bem diferente, bem mais arrumado. O presidente Bolsonaro, ninguém, eu acho que tem mais a ilusão de que vem um choque liberal com ele, enfim. E quem vai aparecer por aí? Como é que entra, né, o mercado nesse ano de 2022, que é um ano eleitoral? Bom, Mara, qualquer coisa o Rafa me ajuda. Bom, como eu estava comentando com você, eu não lembro a última eleição ou até a última virada de ano que o brasileiro em si, os investidores entraram com tanto desalento, sem nenhuma grande expectativa. Todo mundo, toda véspera de ano, não, ano que vem vamos crescer 3%. Esse ano a discussão é se a gente vai crescer meio, 0 ou 1. Hoje ou menos meio, hoje uma grande casa no Brasil soltou suas projeções de crescimento econômico para 2022, falou em queda de 0,5% do PIB, então, ou seja, o nível de otimismo do brasileiro está muito baixo. A única coisa boa desse cenário, se o nível de otimismo, o nível de engajamento do brasileiro está muito baixo, isso se reflete nos preços ativos brasileiros. Tá? Como o Rafa falou, me corrija, Rafa, até onde eu sei, o preço-lucro do Bovespa está rodando ali perto de 6, 7, tá? Que é mínimas. Obviamente, ano que vem, os lucros das empresas devem cair, talvez, ali perto de 15%, obviamente, muito em função de commodities. Olha o preço do minério que a Vale vai fazer. O desalento é enorme, e isso se reflete em preço. A gente vê tudo no Brasil, se você for comparado com o resto do mundo, está muito barato. Tá? A nossa moeda rodando aí a 5,70, tá? Agora com juros indo para 12, 11,5, 12, que dá esse famoso carrego enorme. Infelizmente, o Brasil está voltando àquele modelo que ele vai ser o maior exportador de juro real do mundo e vai acabar atraindo capital. Só para te ter noção de como o Brasil está barato, se você pegar esse câmbio de 5,70 que está rodando agora e botar a taxa de juros, a gente vai estar num câmbio mais barato que no pior momento da primeira eleição do Lula, que teve aquela discussão, Lula, como é que vai ser o novo governo Câmbio Lula? Mais barato significa dólar mais caro. Perfeito, Mara, muito obrigado, exatamente. O real realmente está muito barato. Outra maneira de ver, quanto hoje, há 10 anos atrás, você vendia um apartamento de 4 quartos nas grandes capitais brasileiras, você conseguia comprar um apartamento de 3, 4 quartos em algumas capitais na Europa e nos Estados Unidos. Hoje, você vende um apartamento de 4 quartos na capital brasileira importante, você não consegue comprar um 2 quartos nas principais cidades do mundo. Tá? Então, a gente empobreceu muito. Tá? Infelizmente, a gente empobreceu muito e um dos principais motivos desse empobrecimento é a nossa moeda. Então, a gente vê Bovespa bem barata, nossa moeda eu acho que fora do padrão. Taxa de juros no Brasil, totalmente, o Brasil correndo atrás para tentar recuperar a credibilidade, fazer a inflação convergir, taxa de juros, qual país do mundo que paga inflação mais 5% ao ano? Só para vocês terem noção, nos Estados Unidos, de 10 anos, a inflação menos 1,10 ao ano. Nunca teve uma diferença tão grande em relação a ativos brasileiros e ativos internacionais. Onde é que eu estou querendo chegar? O Brasil está barato, mas ele dá motivo para estar barato. Tá? Ele dá motivo para estar barato. Como vocês acabaram de colocar, a gente tem hoje no preço dos ativos brasileiros uma eleição extremamente polarizada e com uma angústia de saber qual vai ser, quando os candidatos vão migrar para o centro. Tá? Acho que essa que é a grande angústia. Quando o debate sobre âncora fiscal vai aparecer. Ele vai aparecer ao longo da campanha de 2022. Hoje, vamos lembrar que o que as pesquisas apontam? A grande preocupação do eleitor brasileiro chama-se economia. Não é mais corrupção, saúde, tudo obviamente está dentro, mas o que está no topo da lista hoje é desemprego e economia. Então, acho que no debate vai acabar aparecendo o tema que é fundamental para a gente ganhar robustez, ganhar crescimento, que é o restabelecimento de uma âncora fiscal. Dito isso... Agora, Roberto, a economia está no centro porque estamos todos mais pobres, sem emprego, a inflação comendo a renda, então é natural. Agora, que eu me lembro, não sei, eu acho que é a primeira eleição que a gente tem
em que os dois principais candidatos, né, os candidatos que estão bem na frente nas pesquisas, o que não significa, nesse momento, que não significa que vão continuar, mas enfim, são candidatos em que nós conhecemos, já estiveram no governo, nós conhecemos como eles governam, como é. Isso não está se refletindo no preço. Por exemplo, o primeiro governo Lula foi uma. No primeiro e no segundo, a Bolsa só subiu. E mesmo Lula estando na frente nas pesquisas, não sobe. O mercado está pessimista e tal, e tal. Como é que se explica isso? Bom, qual é a grande questão hoje, tá? Por enquanto, esses dois candidatos, eles estão falando, discursando para sua base, tá? Qual é o grande objetivo de curto prazo do Bolsonaro? Conseguir atuar muito grande nos evangélicos, tá? Que faz quase 30% da população brasileira. Para quem o Lula está discursando? Para o seu eleitor tradicional, eleitor de esquerda. Não houve nenhuma preocupação dos dois ainda de começar a migrar para o centro para buscar o eleitor normal, o advogado, as pessoas de centro, tá? As pessoas que não têm essa radicalização. Então, uma hora, um dos dois vão migrar para o centro. Essa possível chapa a luxo, que é Lula com picolé com chuchu lá, o Alckmin, já é um início de um movimento para, no mínimo, um balão de ensaio para migrar para o centro. Lembrando que o PSDB é um partido com viés social-democrata, mas ele, dentro do seu espectro econômico, ele tem um viés liberal. Então, essa guinada traz um pouco de expectativa de ser um Lula mais parecido com o Lula do primeiro mandato. Lembrando que o Lula do primeiro mandato trouxe toda a equipe do PSDB, manteve o tripé macroeconômico, fez superávit primário de 3% a 5% do PIB, ou seja, foi um governo espetacular e, fora isso, contou com a maior ciclo de commodities da história, que foi quando houve a grande migração populacional do mundo, onde 300 milhões de chineses saíram da zona rural e foram para a cidade, fazendo com que as commodities explodissem, e o governo Lula teve o privilégio de colher todos esses frutos, tá? Então, em outras palavras, Mara, eu acredito que em um determinado momento, tanto o Bolsonaro quanto o Lula vão tentar buscar esse eleitor do centro. Só que hoje, na visão deles, está cedo para começar a migrar para isso, com medo que eles percam essa base sólida, esses 20 e poucos por cento que o Bolsonaro tem, esse nível de popularidade que o Lula tem, tá? Mas acho que no momento vai acabar chegando, e lembrando, sempre existe, hoje é baixa, mas eleição, quem em dezembro de 2018 acreditava que o Bolsonaro ia ser eleito? Tá? Quem? 2010. Entendeu? Exatamente. Quem? Então, a terceira via pode aparecer. Então, eu ainda tenho bastante esperança que a terceira via apareça ou que eles acabem migrando para o centro. Mas o fato para não ficar muito nessa questão de política, etc., que os ativos brasileiros estão precificados uma probabilidade muito baixa disso acontecer. Então, na minha opinião, é assimétrico. Rafa, me ajuda aí, por favor. Tem um componente que eu ajudo bastante nisso, que é o seguinte, Mara. Bom, são dois candidatos que precisam um do outro para existir, então eles se coexistem, né, ao longo do tempo. Do ponto de vista do mercado, é até muito cedo o mercado comprar a ideia de um para o outro, por todos esses fatores que o Roberto colocou. E tem um outro fator que é um componente importantíssimo de uma inflação extremamente forte, não só no Brasil, mas no mundo, que está obrigando os bancos centrais a subirem suas taxas de juros. E esse movimento, está aí o Fed, na sua última reunião, dizendo que sobe 3 vezes, né? Tem uma ideia de subir 3 vezes a taxa de juros no ano que vem e mais 3 em 2023. Isso é um componente importante sobre o aspecto do mercado, ele vai ter que lidar. Cedo ou tarde ele vai ter que lidar. Então, são dois cenários, né? Um de precificação de atividade econômica, porque ainda está muito disperso, está de menos 0,5% a 1% de PIB para o ano que vem, com uma leve convergência de inflação em função da aceleração da taxa de juros Selic, e um componente de fluxo
que vai bater muito de frente com esse carrego que o Roberto falou, principalmente que é uma expressão que a gente usa aqui, que é o carry trade, que é exatamente a gente exportar essa taxa de juros real para o mundo, onde as pessoas se beneficiam bastante, que isso pode trazer um benefício para a nossa moeda, mas, por outro lado, tem um fluxo querendo ir também para o Tesouro americano, né, o mais seguro do mundo, em função desse movimento. Então, tá aí. Então, para mim, a palavra-chave para o ano que vem, Mara, é pragmatismo. Acho que o mercado ele vai seguir com salto alto, pisando em ovos, com muito cuidado, vai montar suas posições daquilo que ele tem certeza, daquilo que ele tem uma ampla confiança e ajustando essa posição ao longo do caminho. Esse poder de decisão e o famoso rally de eleição, evidentemente, correria, porque rally é só para cima, pode ser para baixo também, dependendo do que acontecer. Isso, para mim, só vai mesmo acontecer lá mais para a véspera, onde a gente já tem uma definição de política econômica, do público que está indefinido, do eleitor que não sabe quem vai votar, que é esse eleitor que certamente vai definir a eleição, né? E aí a gente tem esse ritmo aí de mercado todo, por isso que é o pragmatismo que vai prevalecer. Agora, o que vocês estão dizendo é que os ativos estão baratos, as ações estão baratas. Enfim, está focando aqui no mercado de ações, o mercado está barato. O Brasil acho que nunca teve tão barato, tá? Mas ele dá motivo para não estar barato, tá? Essa é a frase. Ninguém, tipo assim, hoje, um dos principais motivos por que a gente está tão barato é porque quando a gente, para apoiar a recuperação econômica trazida pela pandemia, o nosso Banco Central ele foi muito ousado, tá? Ele foi muito agressivo, ele colocou uma taxa de juros de patamar muito ousado, ele trabalhou como se fosse um Banco Central de primeiro mundo, veio com forward guides, veio com coisas bastante sofisticadas, que se mostraram que não eram, o Brasil não estava preparado por um Banco Central tão sofisticado e a gente colheu uma das maiores inflações dentro dos países emergentes. Estamos com inflação de 2 dígitos. Eu nunca mais pensei que ia viver com inflação de 2 dígitos aqui no Brasil. Política fiscal política monetária da Dinamarca e política fiscal da Argentina. Exatamente. Aí você via... Uma coisa ia dar errado, né? E deu. E agora ele está... E pior, Mara, a situação é tão ruim que agora ele, para recuperar essa credibilidade, ele vai errar para cima, ele está arriscado a jogar o país numa recessão só para fazer a convergência da inflação para 2023. Mas o ponto é, a situação que a gente está de preço permite você ser tático, tá? Permite hoje você ficar na opcionalidade. Tá? Vamos imaginar um evento positivo, baixou um pouco a temperatura, veio o Alckmin, sinaliza uma equipe econômica mais liberal, isso vai acontecer agora? Não. Mas as especulações sobre isso podem começar a pintar. Especulações sobre o novo governo Bolsonaro, aonde a tese de voltar a ter tentar vender um programa mais liberal, voltar a falar em privatização para recuperar o voto do establishment, recuperar o voto do centro, também é uma outra opcionalidade. Tá? Então, o Brasil está bastante barato, ele dá motivo para estar barato, mas tem grandes oportunidades, mas a palavra final é diversificação e não alavanque. Não é hora de ser corajoso, tá? É hora de preservar patrimônio e pegar parte do seu patrimônio e colocar em algumas pimentinhas, já que os preços estão muito baratos. E vou devolver a palavra para o Rafi, e o Rafi colocou mais um ingrediente nessa equação, nesse tabuleiro xadrez, que é o início da tarefa mais árdua que o mundo já viu, que é começar a normalizar uma política monetária onde todos os bancos centrais do mundo fizeram coisas inimagináveis, tá? Fizeram coisas inimagináveis que não é e outra coisa que deixa a gente estupefato. Quando que você, Mara, Rafa, achavam que a gente ia ver uma inflação nos Estados Unidos nível de país emergente, rodando a 7% ao ano? E o que o Rafa falou ontem, na quarta-feira? O que foi o recado do Banco Central? Até 2 semanas atrás, qual era a grande preocupação dos principais bancos centrais do mundo? Dar apoio à economia.
recuperar pleno emprego, ficar atento com o impacto de novas variantes da Covid-19, Omicron. Essa era a grande preocupação. Estou alerta para ajudar. Hoje mudou. A variante Covid-19, óbvio que continua com preocupação, mas a preocupação número 1 dos principais bancos centrais agora é justamente trabalhar a reversão de expectativa de inflação deles, tá? Eles não podem deixar que a inflação que está lá na chave 17 comece a se disseminar, comece a ter um processo inflacionário nos Estados Unidos mais consistente. Então os bancos centrais mudaram. Agora a preocupação não é mais apoiar a economia, custe o que custar. Eles entendem hoje que a sociedade já aprendeu a conviver infelizmente, com esse vírus. Novos vírus vão surgir, as pessoas se adaptaram e a vida está seguindo. Agora, o foco número 1 é trabalhar com a inflação, qual é a consequência disso? Vamos ter aperto nas condições financeiras globais. E pegando ativos internacionais, na minha opinião, em preços extremamente, no mínimo, precificando a perfeição. Tá? Então, a gente vai ter um desafio muito grande, por isso que 2022 vai ser um ano de fortes emoções, que vai gerar excelentes oportunidades, e, ao mesmo tempo, não é ano de ser corajoso, é ano de diversificar e pegar parte do seu patrimônio e tentar fazer algumas pimentinhas. E todo mundo, qualquer cidadão do mundo, tem que se ajoelhar e rezar e acreditar na capacidade do Fed de conduzir esse transatlântico de maneira eficiente, que cause o menor número de marolas ao redor do mundo. Que não nos lembre dos anos 70, 80. A crise do petróleo. A crise do petróleo. Vou bater na madeira aqui. Toque. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não sabem. Por que eu chamei vocês dois aqui? Porque logo no começo da pandemia, eu recebi um pouquinho de dinheiro que eu não esperava receber. Uma grana que me pagaram que eu não esperava, pouco dinheiro. Aí eu estava conversando com o Rafi, ele falou assim, e as ações estavam lá embaixo. Compra ações. Eu falei, eu nem não esperava ganhar esse dinheiro. Ele falou, compra ações e tal, não sei o que, numa conversa que a gente estava tendo. E aí eu comprei eu só invisto em ações via fundos de investimento para ter liberdade de falar, de entrevistar, enfim. Não estou posicionada em nenhuma ação. E comprei um fundo de investimento da Genial, porque eu sou cliente da Genial. E ganhei uma graninha muito boa. Aí o que aconteceu? Depois, recentemente, eu viajei com meus irmãos com esse dinheiro. Nós fomos portugueses, nós fomos para Portugal, gastei o dinheirinho que veio um pouquinho, eu consegui fazer um pouquinho maior, enfim, todo investimento que eu faço em ações é sempre médio e longo prazo, nunca comprei ações assim fiquei um ano e pouco com esse investimento, mas era pouco dinheiro, mas que deu para pagar uma viagem para mim e para os meus dois irmãos. Então foi graças a vocês dois, entendeu? Por isso que vocês estão aqui. Então eu quero que vocês contem agora para a galera o que é para comprar em 2022. Mara, fantástica essa sua experiência, porque ela é muito próxima da realidade de muita gente, pessoa física. Seja ela investida ativamente ou via fundos, porque essa enxurrada de dinheiro global, né, ela também veio para o Brasil, enfim, para o mundo inteiro. Isso permitiu que pudesse absorver muito rapidamente a queda dos preços em função de uma incerteza por conta de pandemia né, uma surpresa, pandemia. Os preços desabaram, mas essa inserção global fez com que tivéssemos uma recuperação muito gigantesca nos preços de mercado. Então, muita gente surfou essa boa onda. E aí tem um aspecto psicológico que é importante tratar, para justamente, que vai no início da minha fala, de ajustar essas expectativas. Então, a sua realidade é muito próxima de muita gente, fez um dinheiro, mas o mercado não é esse marasmo, essa coisa maravilhosa, como sempre. E a gente apontar as dificuldades para o ano que vem é uma forma de ajustar essas expectativas. Dito isso, respondendo sua pergunta de maneira muito objetiva, primeiro de tudo é não tratar a renda fixa com renda variável de maneira excludente, porque só porque a Selic está apontando ali 11,5%, 12%, não significa que você tem que zerar a renda variável e ir para a renda fixa, ou o contrário, né? Porque está muito barato, você sai da renda fixa e vem para a renda variável e dá uma de herói.
né? Não é nada disso. Pelo contrário, você tem que diversificar bem o seu portfólio, inclusive com alocações no exterior, como forma de proteção também, não deixa de ser, que você consegue atravessar. Tipo, vai ter as perturbações de preço, mas não é o fim do mundo, não é mesmo. Tem que ficar muito claro, gente. Por mais sinta que o Brasil é um campeão de perder oportunidade, né? Ele não perde a oportunidade de perder a oportunidade, essa é a grande verdade, do aspecto econômico, político e por aí vai, isso acontece. Muitas companhias, na minha visão, de empresas ligadas ao segmento de consumo e varejo, para mim, tem bons apontamentos para o ano que vem. E aí você imediatamente me pergunta, mas, puxa, a inflação está aí batendo a porta, a taxa de juros está subindo, como é que o varejo ele lida com esse movimento? E aí eu venho aqui com uma tese que a inflação está começando a dar os seus primeiros sinais de convergência, ainda que a gente sinta, em alguns pontualmente no transporte, em algumas vai virar o ano na educação, a gente vai sentir isso, ele já não vem de maneira tão violenta, porque já começa a repercutir a aceleração da taxa Selic já de um movimento para trás. Então tem esse lag, e aí exatamente nessa fase de transição, companhias que são sensíveis a essa taxa de juros começam a ganhar valor. Eu já comecei a sentir isso na prática para fundos imobiliários, que não é a pauta objetiva aqui nossa, mas que são altamente sensíveis, a taxa de juros já começaram a recuperar um pouquinho mais, e o consumo varejo, para mim, são os que mais foram amassados, um pouquinho de construtoras, ali, incorporadoras também, que estão mais ali amassados. Fala o nome, Rafael. Vamos lá, pode falar Cyrela, por exemplo. Fala o nome. Então, olha, a gente tem um universo gigantesco, mas eu gosto muito, por exemplo, Pets, né? Todo mundo tem um doguinho, um Pets em casa, alguma coisa, uma empresa em termos de fundamento e oportunidade extremamente atrativos e que atravessa esse cenário de incerteza com alguma tranquilidade, né? Em ambientes de incerteza, elas acabam sendo companhias de proteção para esse movimento. Em termos de incorporadores, Cyrela e Direcional também altamente sensíveis. Todos os resultados de prévia operacional até agora, né, do segundo, terceiro e muito provavelmente do quarto TRI, vieram com números bem robustos, né, de entrega e redução dos estoques, conseguiram repassar preço mesmo com a inflação de materiais. Então, são companhias preparadas para andar, né? Não ter a pressa de você achar que, puxa, vai ter que ser agora, nesse exato momento, né? Você pode ir de maneira bastante cadenciada, mas está aí. Já é alguma coisa importante para a gente começar os trabalhos. Ô, Roberto, essa recomendação do Rafael Pets é muito interessante, porque eu acho que ela reflete essa mudança estrutural. As pessoas não estão tendo mais filho, estão tendo cachorro. Impressionante, não é verdade? Eu conheço um monte. Eu não tenho cachorro e não tenho planta. Eu não nasci para cuidar de nenhum desses três. E os filhotes da pandemia, Mara. Eu mesmo adotei um cachorro na pandemia. Muita gente eu conheço muita gente que tem cachorro e trata cachorro como filho. Você também trata cachorro como filho? Então, assim, eu acho que eu acho que a gente vai ver uma mudança estrutural, assim, as lojinhas de roupa infantil vai mudar tudo, vai virar tudo pets. Mara, uma informação para você. As pessoas deixam de pagar plano de saúde para ter dinheiro para alimentar os seus pets. Olha como é que... O grau, né? O grau de relevância para esse dinheiro. Então, eu concordo, é uma tese bem forte. Mara, vamos lá, você, Roberto. Pets, tá? Eu tenho ela desde a IPO, tá? E vou carregar. É uma visão secular, e é um exemplo no mundo. A própria China, as pessoas não estão tendo mais filho devido ao alto custo de ter um filho. É secular, tá? Então, o Brasil vai ter vários bons e maus momentos macro, mas algumas empresas de saúde também. Hoje eu gosto muito da Fleury, também gosto da Redditor, mas a Redditor andou se alavancando muito, emitindo debêntures, porque comprar um hospital é intensivo capital, mas a Redditor é uma excelência. Então, o setor de saúde
também, por causa do envelhecimento da população brasileira, também acho um case muito robusto e também é um movimento secular e vai aguentar altos e baixos da nossa macroeconomia, tá? Outro setor, como o Rafi falou, são setores que vão se... como a taxa de juros no Brasil, a taxa de juros no futuro no Brasil andou muito e acabou depreciando os preços ativos ligados, sensíveis a isso, agora eu acho que a taxa de juros longa do Brasil pode começar a melhorar, já que tem muito prêmio de risco embutido. Então, ações de shoppings que podem performar bem, Aliança Sonai, Iguatemi, construtora, no curto prazo, eu tenho um viés mais de baixa renda, porque a gente está com era Minha Casa Minha Vida, agora é Minha Casa Verde e Amarela. Não vai mudar, senhor. Isso também acho que veio para ficar, tá? O apoio da sociedade, o apoio, ter subsídio social para ter uma habitação voltada para baixa renda, eu acho que veio para ficar e eu acho justo, tá? Eu acho que é uma coisa que é difícil encontrar uma... Roberto, isso que você está falando é muito interessante, porque eu gravei, vai ao ar quarta-feira, uma conversa que eu fiz com, enfim, um cientista político, que é o Fernando Abruzzi, e um professor que também na área de políticas públicas, que é o Bruno Carazzi. E nessa discussão, a gente falando ali, o Abruzzi falou o seguinte, ele falou, olha, vai vir uma crise no mercado imobiliário, não foi crise o termo que ele usou, assim, um movimento das pessoas saindo dos apartamentos e dos imóveis de maior valor para ir para o de menor valor, por conta da queda da renda. E que ele acha que isso vai ser um movimento muito forte na economia. Vai ao ar a íntegra na quarta-feira, vocês podem ver, nos diálogos. E isso que você fala tem tudo a ver, porque você vê um fluxo ali de concentração de investimentos nesse setor, né? Você acabou de levantar esse teu insight, nem passava na minha cabeça, tá? É a mesma história também de outro setor, a Rapvida, é um pouco desse, é um ticket mais baixo, as pessoas vão perdendo renda, então vou ter que sair de um plano de saúde mais premium e ir para os planos de saúde mais baratos, que são centralizados também, outro case de sucesso, Rapvida. Essa questão de construção de baixa renda, eu acho que agora vai institucionalizar no Brasil. Eu acho muito difícil qualquer político tentar desconstruir esse discurso, tá? Então, aí eu acho que o Rafi pode me ajudar, qual seria melhor de baixa renda, porque ele é bem mais especialista, não sei se Tenda, MRV, Cury, mas a Cury não caiu muito esse ano, então não entra naquela dos mais descontadas, tá? Mas Mari, tem muita coisa boa, tá? Tem muita coisa boa. Olha, ainda nessa linha de você criar aí algumas teses, tem uma que é bem... e que vem suportando e vem acontecendo, se confirmando a cada crise no Brasil, né, principalmente no ambiente de crescimento baixo e inflação alta, que gera o desemprego, setores ligados à educação. E mais ainda, no momento que a gente vive, onde a educação em si, para o ano de 2000, do ano passado, né, assim, ela foi muito conturbada no sentido das escolas, das faculdades, né, dos sistemas de ensino encontrarem um modelo ideal, esse modelo híbrido, que ainda passa por uma transformação brutal, e quando há um aumento na faixa de desemprego, para uma realocação no mercado de trabalho, naturalmente as pessoas procuram novas linhas de estudo, capacitação e por aí vai. Então, esse é um processo, para mim, que ele ainda passa por uma transformação muito grande e que, portanto, companhias, né, listadas poderão se beneficiar, o que a gente ama, que a gente gosta muito, tem uma trajetória muito boa de crescimento, estava extremamente alavancada e vendeu parte do seu negócio e agora começou a entrar num caminho de crescimento orgânico muito forte, com fortes resultados operacionais, é Ânima Educação. Também, para mim, é um ótimo call, é um papel que eu não deixaria de ter na virada do ano, desse ano para o ano que vem, certamente também. Meninos, é o seguinte, o André aqui, que é o nosso diretor, está anotando todas as recomendações, não quer terminar o programa, mas a produção está dizendo que eu já estourei todos os tempos, o que significa que vocês vão ter que voltar aqui. Eu quero só esclarecer o seguinte, eu realmente fiz essa operação que o Rafi recomendou e eu investi na Genial porque foi via fundos,
Foi uma operação de curto prazo? Foi, eu não faço, porque eu fiquei o quê? 1 ano, mais ou menos, com essa aí, ganhei um bom dinheiro, me senti uma trader fazendo isso. Mas, olha, investimento em ações é de médio e longo prazo, muito cuidado, ninguém vai ganhar dinheiro. Está barato, como eles estão falando, mas esse negócio de curto prazo você tem que saber que você pode perder tudo. Era um dinheiro que eu não esperava ganhar, e eu botei na mão de profissional, botei na mão de gestor profissional, entendeu? E paguei a viagem, eu consegui comprar na hora certa e vender na hora certa, porque vem diante de ter essa derretida, eu estou me sentindo uma trader. Muito bom. Mas, ó, Rafi, vamos ligar para a Mara, Rafi, vamos ligar para a Mara agora. Antes de você soltar, eu estou aqui no ponto gráfico, vou criar agora o ponto pivô Mara. Fala comigo. Setup Mara. Consultor aí foi o Milton que me indicou o investimento, é o meu consultor aí da Genial. Mas não façam isso em casa, não façam isso em casa. Cuidado. Muito bom. Parabéns. É dinheiro que eu não esperava ganhar e também não esperava receber, não esperava ganhar, coloquei ali. Por culpa do Rafi, te devo essa, filha. Muito boa, e a turma da Genial, ali pilotada pelo Roberto, me fez ganhar um dinheirinho e eu gastei tudo. Já fui, peguei, viajei. Gastei rapidinho. Muito bom, Mara. Parabéns. Legal. E que ano que vem sejam de mais fartura para você e para sua conta aí, né? Vamos que vamos. Tá difícil. Eu sou pequena empresária no Brasil. Vou contar uma coisa para vocês. É difícil. É difícil, né, Mara? É difícil. Mas, Mara, muito obrigada pela companhia de vocês, pelo tempo de vocês. Eu realmente espero recebê-los mais vezes aqui no canal. São fontes, enfim, onde jornalistas bebem com frequência. Vocês desfrutam de uma credibilidade com jornalistas muito grande. Muito obrigada pelo tempo de vocês. E você que ficou com a gente até aqui, com a gente até agora, enfim, mande dúvidas se tiver dúvida, porque eu vou chamar esses dois de novo para cá, para a gente continuar conversando sobre o mercado de ações. Vocês já viram que eu sou fã do mercado de ações, né? Muito cuidado, mas... como eles falaram, os preços estão baratos para quem tem coragem, para quem pode investir no médio e longo prazo, e a gente vai continuar falando. O Onde Investir em 2022 continua na outra semana. Muito obrigada pela companhia, até a próxima.